notícias do Vasco, que vai continuar sem receber público em São Januário, está causando indignação do torcedor do Vasco, do próprio clube. Duda Dal Ponte vai trazer para a gente as informações sobre isso. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, o Vasco recebeu com indignação a decisão da Justiça de manter São Januário fechado e por isso marcou para 1h30 da tarde uma reunião com lideranças do clube, da SAF e da torcida para unir forças e definir os próximos passos para a liberação de São Januário. Representantes da Associação de Moradores da Barreira também vão participar dessa reunião, porque foi citado como um dos fatores aí que gerem segurança pela Justiça a proximidade do estádio com a comunidade. O Vasco vai recorrer dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e tem conversa em andamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro para assinar um termo de ajustamento de conduta, que, entre outros fatores, obrigaria a instalação de biometria no estádio de São Januário. O clube vê com revolta essa medida, já que só outros 3 estádios do Brasil tem essa tecnologia e também nenhum estádio do Rio de Janeiro tem a biometria. O repórter Fábio Jupa acompanhou ontem o julgamento e conta melhor pra gente sobre a decisão. Por 2-1, a Justiça do Rio manteve São Januário fechado ao público. O estádio está sem receber torcedores desde os episódios de violência na derrota do Vasco para o Goiás no dia 22 de junho. Para os desembargadores que votaram contra o recurso do clube, não há como garantir a segurança dos torcedores até que seja feita uma perícia técnica. Na decisão que interditou São Januário, o juiz determinou que a perícia fosse feita num prazo de 30 dias, mas já se passaram mais de 2 meses e ela sequer começou. A perita, indicada pelo juiz, pediu 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Se esse prazo for mantido, o Vasco não joga mais com a presença de seu torcedor em São Januário na atual edição do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que vai demorar 90 dias. A perita pediu 90 dias, pode ser que o juiz defira ou não esse pedido. O Vasco vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça. Mas se a diretoria chegar a um acordo com o Ministério Público por um termo de ajustamento de conduta, o processo é automaticamente extinto. O MP exige que o Vasco instale um sistema de biometria nas catracas de São Januário para impedir o acesso de torcedores infratores. O Vasco está aberto e está disposto a atender, óbvio, dentro do possível, as medidas para aprimorar a segurança de São Januário. E é isso que a gente vai fazer até obter a liberação. Agora, vamos falar do negócio que está chateando o torcedor vascaíno e quem gosta de futebol. Porque São Januário não deixa de ser, tem lá seus problemas, mas não deixa de ser um templo do futebol carioca com muita história. Construído com o suor da população, do trabalhador, do torcedor vascaíno. A vida inteira teve jogo em São Januário. Eu joguei 300 vezes na base lá com torcida. Você também, profissional, você jogou, já fiquei no banco várias vezes também no profissional. E, rapaz, teve uma decisão aí ontem que deixou o torcedor chateado. Se o torcedor não pode entrar em São Januário, Thiago Carvalho entrou. Está dentro, bota ele para mim, dentro do estádio aqui, onde o torcedor deveria estar com o mando de campo do Vasco, mas também o torcedor não é um homem de ferro que entra voando que nem o Thiago. Thiago Carvalho, conta pra gente dessa decisão aí, brincadeira que estão fazendo com o Vasco da Gama, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Atisson. Pois é, nós estamos aqui dentro de São Januário, mas o torcedor não vem aqui há 70 dias, né, GV? A última vez que o torcedor do Vasco pôde vir ver o clube aqui dentro do estádio foi naquela partida contra o Goiás, no dia 22 de junho. A gente lembra que naquele jogo aconteceram algumas questões que atrapalharam a partida, após a derrota do Vasco por 1-0. Alguns torcedores jogaram objetos dentro do gramado, etc. e tal, e o Vasco foi punido esportivamente e também no Tribunal Comum. Desportivamente, o Vasco já cumpriu 4 jogos sem poder trazer o torcedor aqui para dentro de São Januário, mas no Tribunal Comum ontem foi mantida a decisão de manter os portões fechados por 2-1. Bom, hoje o Vasco, junto com algumas lideranças, tanto da SAF quanto da associação, vai se reunir aqui 1h30 da tarde em São Januário, uma reunião para definir quais são os próximos passos para tentar reabrir os portões aqui do estádio. Bom, a gente lembra que o Vasco está impossibilitado, então, de jogar
jogar aqui dentro de São Januário com a torcida, porém, sem torcida ainda é possível. O próximo jogo do Vasco como mandante aqui é justamente contra o Fluminense. O Vasco não tem alvará da Polícia Militar para jogar clássicos dentro de São Januário, porém, contra o Curitiba, na rodada seguinte, o Vasco já poderia receber jogos aqui em São Januário com o torcedor, isso é claro, se conseguir reverter a situação. O Vasco vai agora ao Supremo Tribunal de Justiça em Brasília tentar reaver a situação que foi definida aqui no TJRJ, GV. Obrigado, Thiago Carvalho. Qualquer novidade, aí se Vasco recorrer e der certo, você chama a gente. Entra daí, entra do metrô, do trem, da sua Yamaha, de onde você estiver, só você chamar a gente. Voando, é o super-herói, ele pode voar. Cara, não tá fácil a vida do Vasco, né? Semana passada tava brigando na justiça para poder jogar no Maracanã. É acusado de destruir um gramado que já vinha ruim há algum tempo. Agora o Vasco torcedor não pode mais jogar no São Januário. Bigode, você de tanto, parece que tem 90 anos, né? Você de tantas coberturas em São Januário, dá para entender, de verdade, deixando todos os outros argumentos de fora, focando só nesse que o que o desembargador deu. Que o Vasco precisa de uma perícia, São Januário de uma perícia. O problema é o estádio, é o entorno. O outro falou que era a comunidade, que era do lado. Agora tem que ter uma perícia. Vai fazer perícia na comunidade? A comunidade está ali. O Rio de Janeiro é composto por comunidade. Aliás, o Brasil inteiro. Até pouco tempo tinha jogo lá. Exato. Há 100 anos inteira. Há 100 anos tem jogo lá. Agora a comunidade que não... E outra coisa. Jogo de futebol faz girar a economia, gera uma grana ali. Bar, boteco, a galera do drink, a galera da batida, da cerveja, do churrasquinho. Até o Casé fez um negócio legal lá. Sim. E essa galera tá sem trabalhar, Tirso. Sim, verdade. É tipo um lockdown para eles. É uma pena, né? A gente estava conversando aqui, não faz sentido essa punição, né? De tanto tempo. Lógico, tinha que ser punido pelo fato do que aconteceu. Aí você agora vai trazer outros setores, outros fatos, né? Que não tem nada a ver com o problema que aconteceu dentro. Do problema que aconteceu dentro, já foi punido, pagou a punição, agora libera o Vasco de jogar, pô. É uma pena, porque o Vasco precisa do torcedor agora. O Vasco não pode ficar jogando somente sem torcida ou fora do Rio de Janeiro com a sua torcida. O Vasco precisa do torcedor vascaíno dentro do estádio ali, que isso aí é o Caldeirão. Sempre foi o Caldeirão jogar aí, sempre foi difícil jogar aí. Então, assim, hoje o torcedor precisa entender e fazer isso. Agora, não pode ser punido e a gente não entendeu o porquê, qual é o motivo. Bigode, jornalisticamente, quero o seu parecer. É uma grande covardia o que estão fazendo com o Vasco. Eu acho que não tem outra palavra. A gente falou na rádio sobre perseguição, eu acho que já saiu do campo esportivo, já saiu do campo da segurança, e eu falo entre aspas, porque todos os outros estádios do Rio de Janeiro, se a gente for observar os argumentos dados pela justiça, todos deveriam estar fechados também para o público. Porque tem confusão do lado de fora no Maracanã, tem confusão do lado de fora no Newton Santos, tem confusão do lado de fora em Volta Redonda. É verdade. E por que esses não podem? E assim, eu não me lembro o nome agora do acho que é desembargador. Eu li a entrevista que ele deu para o Globo Esporte, assim, eu não vi, porque não tem vídeo, mas eu li. E quando você lê, geralmente é difícil de você sentir alguma coisa, mas pelas palavras dele, você vê que existe sim um ódio contra São Januário, contra a comunidade que cerca São Januário, e isso é uma coisa extremamente lamentável, porque a justiça deveria ser imparcial, a justiça deveria ser justa, e não é o que está acontecendo. Quer colocar biometria? E aí ele ainda fala lá, e o ideal seria começar por São Januário, que é o pior de todos. É o pior de todos? Vamos observar, vamos parar para fazer um levantamento de quantas confusões tiveram do lado de fora do Maracanã, do Newton Santos, de Volta Redonda, porque só olhar para São Januário depois que deu o problema é muito fácil, é muito tranquilo. E colocar a culpa de gente que não tem nenhum poder aquisitivo é ainda mais fácil. Então, acho que faltou muito bom senso, faltou uma sensibilidade muito grande. Eu, particularmente, eu imaginava que isso fosse acontecer, que São Januário fosse ser liberado, mas infelizmente não aconteceu. Eu torço para que o Vasco recorra, vá a Brasília, se tiver que ir a Marte, na Lua, vai atrás. Porque é um direito do Vasco jogar em São Januário com o torcedor. Foi o Tribunal de Justiça, o TJRJ, que manteve a proibição de público em São Januário, por 2-1. Aí o Vasco segue sem receber presença do público, mas pode jogar sem torcida. O Vasco vai recorrer ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para tentar
reverter essa decisão e enquanto isso, essa liminar se mantém enquanto não for feita uma perícia e uma liberação. É engraçado que é só em São Januário isso. Nos outros estados... Rapaz, Teve isso lá na Vila Belmiro? Teve essa perícia Vila toda? Belmiro ficou 30 dias sem jogos, o Vasco já está no 70 dias? 70 dias, ou seja, o dobro mais 10. Não. É 30. É, isso. É, o dobro mais 10. Isso, né? E o Santos ainda teve a pena reduzida. O Santos teve a pena reduzida. Se eu não me engano, eram 10 jogos, 150 quilômetros da Vila Belmiro. O Santos cumpriu 4 jogos e já jogou contra o Grêmio com torcida lá e ganhou o jogo. Bom, e o que eu posso prometer para vocês é que a hora que essa decisão que o Vasco conseguir reverter, você que está seguindo os donos da bola, vou falar com o Thales, com o nosso João Gabriel, para deixar liberado, uma arte liberado, com São Januário no fundo. Você segue o Instagram dos Donos da Bola agora, que a gente vai em tempo real, assim que a decisão sair. Já ativa lá a notificação, que lá dá para notificar o sininho de postagem também, para avisar para você, torcedor vascaíno, que quem sabe quando o Payet, grande craque que foi contratado, for jogar em São Januário, o Vasco já vai poder ter torcida. Então você segue a gente lá. Canal Vascão Notícias. Inscreva-se nosso canal, ative o sininho para vocês não perder os novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.